Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre cromatografia iônica na indústria farmacêutica. Eu sou o Miller, atualmente eu sou gerente de produtos na Nova Analítica e hoje eu estou aqui para a gente bater um papo legal sobre essa técnica que veio se disseminando ao longo dos anos, mas ainda está de forma tímida. Tem gente que conhece muito pouco, tem gente que já trabalha com ela. Então, hoje eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, explicar um pouquinho sobre o funcionamento dos sistemas, tá? Algumas particularidades em relação à cromatografia líquida e também mostrar algumas aplicações, tá? O webinar vai ser gravado, pessoal, então depois ele será disponibilizado no canal da Analítica no YouTube. Então, vocês fiquem à vontade depois para compartilhar com todo mundo que tiver interesse, tá? Que quiser conhecer um pouquinho mais sobre cromatografia iônica. Então, podem compartilhar, vai estar disponível lá no canal da Analítica no YouTube, tá bom? Ao longo dessa semana, nós teremos mais webinars, ok? Todo dia às 11 horas. Nós teremos várias palestras interessantes aí. Então, não percam, se inscrevam lá para vocês assistirem e fecharem um pacote aí completo de informação sobre diversos temas aqui para a indústria farmacêutica. Combinado? Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação. Já me apresentei para vocês, então, mais uma vez, eu sou o Miller. Fiquem à vontade para fazerem as questões que surgirem durante a apresentação. Se for no momento ok, eu respondo. Caso contrário, eu guardo elas. No final da apresentação, a gente troca uma ideia, a gente bate um papo. Combinado? Então, vamos dar início por aqui. Pessoal, então, brevemente, eu vou falar para vocês hoje sobre uma introdução, tá, de cromatografia iônica, rapidamente sobre os sistemas cromatográficos, vamos entender um pouquinho sobre eluentes, fases estacionárias, supressão, ok, em cromatografia iônica, e dar aquela passada sobre os detectores. Vocês vão ver que ao longo aí dos anos, né, a gente conseguiu acoplar muito mais do que só detector de condutividade nos cromatógrafos iônicos, tá bom? E para finalizar aqui a apresentação, eu vou passar algumas aplicações que eu considero bastante pertinentes, outras bem atuais aí, e algumas possibilidades diferenciadas para a gente trabalhar com cromatografia iônica, ok? Então, antes de iniciar, vou apresentar aqui bem rapidinho, só para vocês terem ideia, dos cromatógrafos iônicos da Thermo, tá? A Nova Analítica, ela é representante autorizada da Thermo Fisher aqui no Brasil. Antigamente, né, a linha de cromatografia iônica era da Dionex e a Thermo fez a aquisição, então hoje eles tratam a linha como Thermodynamics e nós somos os representantes aqui no Brasil, nós somos capacitados, temos a parte de vendas e manutenção, ok, dos sistemas, então é toda a assessoria completa em cromatografia iônica, tá? A linha de cromatografia iônica da Thermo, ela vem dividida desde o Ision, que é o primeiro equipamento e o mais simples, então ele é o bem básico da linha, para a gente fazer as análises mais triviais, ok? E nós vamos evoluindo aí pelo Aquion ou Aquarium, né, o nome comum aí do sisteminha, Integrion e o ICS 6000, que seria o IC top de linha hoje, tá? Ele é modular, altamente configurável, permite vários detectores, sistema dual e, né, a possibilidade com geração de eluente, que eu vou comentar com vocês. Então, nós vamos tendo essa evolução para atender aí da melhor forma possível, né, todas as análises de cromatografia iônica com os sistemas Thermodynamics, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os sistemas da Thermo, quiserem ter alguma ideia da diferença deles, depois a gente pode trocar uma ideia, ok? Vocês me mandem mensagem, podem comentar aí com o pessoal da Analítica, está aqui de olho em vocês, e aí nós vamos batendo esse papo, então, tá bom? Então, pessoal, vamos para a nossa breve introdução aqui, entendendo, né, a cromatografia iônica, vamos ver como é que ela funciona aí. Quando a gente fala, né, de cromatografia na indústria farmacêutica, imediatamente a gente vai pensar em quê? Em cromatografia líquida de alta eficiência, né, a CLY, ou como eu gosto de comentar, pessoal, do inglês, né, High Pressure ou High Performance Liquid Chromatography, que seria o nosso famoso HPLC. Eu prefiro falar HPLC, tá? Por questões também de trabalhar direto com
com os manuais, tudo em inglês, né? A gente sabe que cromatografia, toda a teoria e tudo em inglês. Então, eu prefiro trabalhar com HPLC. Então, quando eu estiver me referindo ao HPLC, vou ser específico, ou eu vou estar falando da técnica ou do equipamento, combinado? E, então, a gente, quando trata aí, fala de indústria farmacêutica, a gente já vai direto, né, para o HPLC, ou também para o UHPLC, que seria Ultra High Pressure, Ultra High Performance Liquid Chromatography. A nossa cromatografia líquida de ultra eficiência, com aquelas coluninhas de 1,7, 1,9 micrômetros, ok? As pressões são mais elevadas. Então, a gente trata aí, quando fala de cromatografia, a gente vem na cabeça esses sistemas, né? Sistema Ultimate 3000, Sistema Vanquish, e a gente está falando aí do modo que é originário, né, do experimento realizado por Tsuet, lá no início dos anos 1900, que ele fez a separaçãozinha de clorofila, usando carbonato de cálcio e éter de petróleo. E daí a gente originou o termo cromatografia, porque foram os registros das cores. Ele observou aqui as frações, né, da clorofila, todas coloridas dentro de uma coluna de vidro. Então, a gente tem origem aí lá nos anos 1900, né? A técnica de cromatografia líquida, né, de alta eficiência, o HPLC, ele se disseminou na indústria farmacêutica por volta dos anos 1980, com o avanço tanto da tecnologia dos sistemas cromatográficos, né, dos equipamentos, os cromatógrafos, como das colunas, que passaram a ser mais reprodutíveis, mais eficientes aí, né, por isso que tem o nome alta eficiência, né, vem dessa era, que elas passaram a ter mais eficiência em relação à cromatografia por coluna. Facilmente, né, associado com a fase reversa. Então, quando a gente também está falando de cromatografia, o que vem na cabeça de vocês? Aquela famosa coluninha C18, né, e um método ali, normalmente com água, tampão, ou metanol e acetonitrila, né. Então, esse seria um cenário mais comum quando a gente trata de cromatografia em indústria farmacêutica. Algumas vezes, a gente vai tratar com fase normal também, que são aquelas colunas mais polares, e a fase móvel mais apolar. A gente trabalha ali com hexano, cloroforme, acetato, né, um pouquinho de metanol, isopropanol, enfim. A gente tem também algumas aplicações, né? Historicamente, né, todos os esforços de desenvolvimento de método se concentraram nesse modo cromatográfico de fase reversa. Então, a gente tem uma grande evolução tecnológica por conta de pesquisa e desenvolvimento realmente em cima desse modo cromatográfico. Então, a gente tem a possibilidade de uso de tampão, uso de par iônico, surgimento de colunas que a gente chama com end-capped, que seriam com recobrimento daqueles selanóis residuais. A gente tem o avanço das colunas, incluindo o tal do polar embed, que seria a inclusão, né, de grupos polares nesse end-capped das colunas. Então, para mostrar para vocês que a gente tem uma série de avanços, inclusive, né, a miniaturização das partículas da coluna. A gente tem aí o lançamento do UHPLC por volta dos anos 2000, enfim, uma série de avanços, todos focados, né, em fase reversa. E, mais recentemente, né, a gente também tem, tratando-se da era da cromatografia líquida, então seria mais recentemente, está falando da década de 90 para frente, a gente também tem a inclusão do modo Hillick, que é o de interação hidrofílica, aí, vindo também presente nas indústrias farmacêuticas, para trabalhar com essas moléculas que são muito polares. Então, o Hillick, né, o modo de interação hidrofílica, ele fica no meio do caminho entre fase reversa e fase normal, e ele acabou se encaixando bem aí também com a indústria farmacêutica. Porém, pessoal, a cromatografia líquida, ela não fica restrita somente à fase reversa e fase normal, e aí a sua derivação Hillick, né? Nós temos muitos outros tipos, o universo é muito mais amplo da cromatografia. Então, nós temos aqui a fase reversa, nós temos a fase normal, nós temos fase reversa não aquosa, pessoal, tá? Nós temos interação hidrofílica e nós temos a cromatografia de troca iônica ou cromatografia por troca iônica, né? Que é bem, também já tem um certo
estabelecimento na função de cromatografia líquida, aí já está bem estabelecido. Nós temos também par iônico, exclusão de tamanho, que é o tal do GPC. Enfim, notem que o universo é muito amplo, né? E quando a gente fala de cromatografia de troca iônica, nós vamos falar que ela surgiu aí por volta dos anos 1970, mais especificamente ali por volta de 1975, tá? A cromatografia iônica como a gente conhece hoje, tá bom? Então, com o uso de colunas, né, de tamanho reduzido e partículas esféricas uniformes e pequenas, o HPLC, na verdade, desculpa, pessoal, ele surgiu aí, então, por volta do início dos anos 1970. O HPLC comercial, tá bom? Então, um equipamento mesmo, de forma a poder ser vendido por empresas, para empresas, enfim, ele surgiu no início dos anos 70, né? Então, ele avançou, né, ele conseguiu ter sucesso com o uso de colunas, né, de tamanho reduzido e partículas esféricas uniformes e pequenas. A gente tem o surgimento de bombas, né, que forneciam fluxo constante sob pressão e um detector para a detecção desses compostos eluídos. Então, isso aqui fechou um pacote bem legal que conseguiu popularizar, a partir aí dos anos 1970, tá, o uso do HPLC. Porém, essa nova técnica de HPLC, né, ela não era eficiente assim na separação de compostos iônicos ou ionizados. Ela sofria ainda um pouquinho disso daí. Além de não ter detectores, né, adequados que permitissem o desenvolvimento da cromatografia de troca iônica de alta eficiência. Então, com a vinda do HPLC, os detectores para trabalhar com amostras iônicas deixaram a desejar. E também a gente não tinha aí um sistema legal para trabalhar com uma coluna, né, de troca iônica de alta eficiência, ou seja, uma coluna com resina, né, trocadora de cátions ou ânions empacotada, igual a coluna do HPLC. Então aqui é só um exemplo, né, de aminoácidos, mostrar para vocês eles carregados, né? Quem trabalha aí com cromatografia líquida e precisou fazer análise de aminoácidos sabe o quanto é complicado fazer por fase reversa. A gente precisa ter vários compostos ali na fase móvel para conseguir fazer a análise de aminoácidos por fase reversa, né? Então, pessoal, o HPLC ele deixou a desejar quando ele surgiu ali para análise de compostos iônicos. E hoje em dia ainda é particularmente complicado a gente fazer análise de compostos iônicos. Os métodos não são tão robustos assim, né? Tem uma série de interferências aí externas que podem prejudicar a retenção, variação de área, etc. Então, pessoal, lá em 1975, como eu comentei com vocês, é o ano da transformação da cromatografia de troca iônica, tá? A cromatografia de troca iônica já era conhecida desde ali dos anos 50 para frente, ok? Mas ela era muito tímida, era muito complicado trabalhar com ela. E a gente tem aí o ano de 1975, com a publicação, né, de um artigo do Hamish, né, Hamish Small. Ele é falecido, mas ele viveu aí até perto de 2015, se eu não me engano, tá bom? Então ele é contemporâneo nosso aí. E ele publica esse artigo descrevendo seus trabalhos na Dow Chemical, né, a empresa Dow, que a gente conhece até hoje, explicando sobre um novo, né, sistema, usando um detector de condutividade, já que a condutividade é uma propriedade universal dos íons, né, e também a condutância, né, se relacionando diretamente com a concentração. Então ele conseguiu trazer isso daqui para um detector para poder usar com a cromatografia iônica, além do sistema de inibição da condutividade da fase móvel, que era o maior problema para se usar um detector de condutividade elétrica com a cromatografia de troca iônica. Por quê? Porque a fase móvel contém íon. Se ela contém íon, ela tem condutividade, então praticamente ela satura o detector, ok? Então, ele desenvolveu esse sistema de inibição dessa condutividade da fase móvel, né, para não mascarar a resposta dos íons de interesse. Então, esse novo sistema foi chamado de cromatógrafo iônico. A gente tinha a cromatografia de troca iônica, e aí a gente suprimiu aqui o troca, né, ficou só a cromatografia iônica. Então, esse é um marco para a cromatografia iônica, como ela é conhecida hoje em dia.
E esse novo instrumento passou a ser comercializado. Logo, a Dow percebeu, né, o potencial desse sistema, né, complementar ao HPLC, e passou a comercializar ele por uma nova empresa, né, dentro do grupo, né, da holding da Dow. Eles criaram uma nova empresa chamada Dionex, que nós conhecemos, né, ainda o nome até hoje é familiar para a gente, que trabalha com cromatografia iônica. Então a gente tem o surgimento da Dionex Co., que inicialmente, né, conhecida como Dow Ion Exchange Company. Então a Dionex nasceu da Dow, né, do braço de cromatografia iônica da Dow. Então a Dionex é a pioneira na produção desses sistemas de cromatografia iônica, ok? Através do Hamish, né, do Small aqui, que trabalhava lá. Esse sistema imediatamente se tornou um sucesso, porque ele resolvia diversos problemas, mas ainda tinha uma certa dificuldade em quantificar ânions sub-ppm, ou seja, em concentrações abaixo de ppm, ficava difícil ainda de trabalhar. Porém, já resolvia muitos problemas e ele se disseminou. Então, mesmo assim, né, ainda não despertou o interesse da indústria farmacêutica, que estava iniciando a utilização dos HPLCs na década de 80. Então, esse sistema ainda ficou um pouquinho esquecido aí para esse setor, né? Então, pessoal, falando da cromatografia iônica em específico, né, e da cromatografia de troca iônica, elas tendem a ser agrupadas no mesmo bloco, quando a gente fala, né, desse sistema aí. Mas são coisas relativamente diferentes, tá bom? Ambas têm o mesmo princípio de funcionamento, usam as mesmas colunas, as mesmas fases móveis, ok? Porém, elas têm uma grande diferença, que a cromatografia de troca iônica, né, Ion Exclusion Chromatography aqui, Ion Exchange Chromatography, desculpa, né, ela não tem remoção dos íons da fase móvel antes do detector. E o IC, a cromatografia iônica, né, Ion Chromatography, ela tem, esse processo é conhecido como supressão. Então, quando a gente usa o tal de supressor aqui, a gente está falando de cromatografia iônica. Se eu não uso o supressor, a gente está falando de cromatografia de troca iônica. A cromatografia de troca iônica ela foi muito importante no passado, tá? Na separação de aminoácidos, no estudo que rendeu o Prêmio Nobel aqui de Química, em 1972, para o Moore e Einstein. Também é um marco aqui na parte de DNA, né? Na parte de quantificação de proteínas, enfim. Tanto é que eles ganharam, né, o Prêmio Nobel em 72, e eles usavam um cromatógrafo de troca iônica, que era bem homemade mesmo, eles que produziram lá, tinha uma série de particularidades. E também, como eu falei para vocês, a cromatografia de troca iônica já era conhecida ali bem antes, né, de outros modos cromatográficos. Inclusive, ela ajudou na separação dos elementos transurânicos, né, durante o desenvolvimento da bomba atômica, né, da bomba nuclear, na Segunda Guerra Mundial. Lógico, de forma bem tímida aqui, não era muito bem estabelecida a técnica, mas eles conseguiam isolar alguns elementos transurânicos, né, usando a cromatografia de troca iônica. Não pensem que era um equipamento, um cromatógrafo iônico, era por coluna mesmo, tá bom? De bancada. Então, quando a gente fala aí de cromatografia iônica, né, a gente está falando de supressão, sem supressão, cromatografia de troca iônica. Mas não precisem se apegar tanto a esses conceitos, né, porque hoje em dia a gente acaba colocando tudo no mesmo bloco. Então, a cromatografia iônica ela é uma importante técnica analítica aplicada principalmente em misturas de íons inorgânicos, né, que é a maior aplicação dela. Então, quando a gente fala de análise de lítio, sódio, potássio, cálcio, magnésio, tá bom? E também quando a gente fala de ânions, né, quando a gente trata de fluoreto, cloreto, nitrito, nitrato, sulfato, fosfato, tá bom? A gente tem até carbonato, então a gente trabalha aí com esses íons inorgânicos. Essa é a maior aplicação de cromatografia iônica hoje em dia, mas ela não se limita a só isso não, tá? A gente pode trabalhar com biomoléculas. É muito mais tranquilo trabalhar com biomoléculas em cromatografia iônica, porque normalmente essas macromoléculas, elas têm pontos de ionização, então é mais fácil retê-las por carga do que por interação hidrofílica e hidrofóbica, como a gente costuma trabalhar.
tá? Então, análise de proteínas, aminoácidos, peptídeos, oligonucleotídeos, tá? Também são realizadas por cromatografia iônica. Análise de carboidratos, ácidos carboxílicos, de cadeia curta ou cadeia longa, preparação de amostras, tá? É bastante utilizado também para eliminar íons interferentes, por exemplo, e também em separação bidimensional, em cromatografia 2D, que a gente chama, né? Cromatografia líquida 2D. Também dá para usar. Então, o princípio da técnica é bem simples, pessoal. A separação ocorre na coluna, ok? Então, a fase estacionária vai conter grupos ionizados, ok? Ligados à superfície da fase estacionária. Então, na coluna, eu vou ter carga, certo? E a retenção ela vai ser governada pela competição entre os íons da amostra e os contra-íons da fase móvel pelos íons de carga oposta da fase estacionária. Resumindo, a gente vai ter, se eu fizer uma análise de ânions, por exemplo, ou a minha amostra, eu sei que ela é carregada negativamente, então, em água ela se ioniza negativamente, né? Ou eu posso ionizar ela de alguma forma negativamente. Então, ela tendo carga negativa, a minha fase móvel vai ter que ter a mesma carga. Por quê? Porque as duas, né, os dois compostos vão se ligar na coluna que vai ter carga positiva. Então, carga oposta. Então, quando eu falo que eu vou fazer uma análise de ânions, a minha coluna tem carga positiva. Por quê? Os opostos se atraem, tá? Negativo vai ser atraído por positivo e vice-versa. Porém, se eu tivesse a minha fase móvel positiva, o que ia acontecer? Ela ia ser repelida da coluna e a minha amostra ia ficar ligada para nunca mais sair de lá de dentro. Então, eu preciso colocar algo negativo também, para que faça competição com a minha amostra, para remover. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, como funciona o processo. Então, se eu estou fazendo análise de ânions, pessoal, eu vou ter a minha coluna positiva e um equilíbrio com a minha fase móvel que está passando aqui. Porém, eu vou ter uma interação aqui. Quando eu entro com a minha amostra negativa, ela vai chegar, vai se ligar na coluna e vai desligar a fase móvel, ela vai deslocar. Lembrem que a fase móvel está passando aqui e em maior quantidade do que a minha amostra. Logo, vai vir mais fase móvel aqui e desligar a minha amostra, que vai se ligar no próximo sítio ativo. Então, em cromatografia iônica, a interação majoritária é a interação iônica, tá? Entre a minha fase móvel e o meu analito com a coluna aqui, carregada com carga oposta. Se fosse análise de cátions, seria o oposto. A minha coluna seria negativa e aqui eu teria positivo, tá bom? Então, esse é o principal processo. Lembrem-se, pessoal, que interação iônica é uma das interações mais fortes que a gente tem, tá? Quando a gente trata de átomos aí, de interação atômica, né, entre átomos. Então, as interações intermoleculares, na verdade, é uma das interações mais fortes que existe. Portanto, cromatografia iônica ela é um pouco mais lenta quando a gente trata de equilíbrio, né, comparado com fase reversa, por exemplo. Então, aqui as coisas demoram um pouquinho mais para acontecer, tá bom? Então, a gente tem um equilíbrio de coluna um pouco mais lento, tá? Não que a análise seja demorada, mas as coisas, né, os equilíbrios demoram um pouco mais para ocorrer, tá? E a temperatura influencia demais aqui, muito mais do que em cromatografia de fase reversa, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no sistema de cromatografia iônica, para ver como é que ele funciona, qual que é as suas particularidades. Então, pessoal, um sistema tradicional de cromatografia iônica, ele é composto por eluente, né? Que normalmente a gente, na análise de ânions, aqui a gente vai usar carbonato, bicarbonato ou hidróxido, e se for cátions, normalmente um ácido, né? Ácido metanosulfônico ou ácido sulfúrico aí. A gente tem uma bomba, igual em HPLC, um sistema de injeção, que pode ser injetor manual ou injetor automático. A gente vai ter uma coluna de guarda, uma coluna analítica, mesma coisa que um HPLC. Porém, a coluna ela não é uma coluna apolar ou polar, ela é uma coluna de troca iônica, então ela vai ter carga, ok? Mas ainda assim, fisicamente é a mesma coisa, né? E aí muda daqui para frente. Então, quando sai da coluna, a gente não vai para o detector direto. A gente vai ter o sistema de supressão. Existem alguns tipos de sistema de supressão.
como eu comentei com vocês, para quê? Para a gente remover, então, o íon da fase móvel, porque senão ele ia chegar no detector de condutividade e ia saturar o detector de condutividade. Já vou explicar isso um pouquinho mais em detalhes para vocês mais para frente, tá bom? Então, aqui eu tenho esse sisteminha aqui de supressão. Só depois que a fase móvel é suprimida, que vai para o detector, que é o detector de condutividade, um dos mais comuns aqui. E depois eu tenho o sistema, né, de tratamento de dados, o software cromatográfico aqui, né? Para termo, a gente tem o Chromeleon, esse aqui é o Charlie, que está dando tchau para vocês, tá? Ele é o garoto propaganda aí do Chromeleon. Então, a gente tem o software para fazer o tratamento de dados. Então, notem que em relação ao HPLC convencional, a gente tem de diferente o quê? A fase móvel é um pouquinho diferente do que a gente costuma usar. A coluna é praticamente igual, mas o interior dela muda, né, a fase estacionária, e a grande diferença fica por conta do sistema de supressão aqui. Outra diferença, pessoal, é que o cromatógrafo iônico, por trabalhar com íons, ele não pode ter superfície metálica em contato com a fase móvel. Por quê? Porque notem, lembrem-se, né, que um metal, ele vai ter os seus elétrons ali, né, disponíveis, um mar de elétrons. Se eu estou passando alguma coisa que tem íon por dentro desse tubo metálico, né, dessa tubulação, os elétrons eles vão ser repelidos ou atraídos para a parede do tubo. E aí o que vai acontecer? Quando eu injeto minha amostra, ela vai interagir com a tubulação de metal, porque vai estar carregada. E isso não é bom. Então, em cromatografia, a gente não tem metal no sistema que entra em contato com a fase móvel, porque a gente não pode, a gente vai ter essa polarização e vai ter essa interação. Então, normalmente, o sistema é feito de PIC, né? Que é o poliéter-éter-cetona, que é aquele materialzinho verde que a gente, às vezes, tem em HPLC algumas tubulações, tá bom? Só aproveitando aqui, ó, já vi que a Amanda mandou uma questão, ela pergunta, vai existir fase normal ou fase reversa na cromatografia iônica? Amanda, não vai ter, tá bom? Fase normal e fase reversa são modos cromatográficos em cromatografia líquida, assim como cromatografia iônica também é um modo cromatográfico em cromatografia líquida, tá? Os modos cromatográficos, eles se diferem, né, um do outro pelo tipo de fase móvel que você usa e pelo tipo de fase estacionária que você usa. Então, em fase reversa, a gente usa uma coluna que normalmente tem caráter apolar, né? E uma fase móvel mais polar, água e algum solvente ali, acetonitrilametanol. Em fase normal, a gente tem o contrário disso aí. Então, a gente tem a coluna mais polar, tá? A gente vai usar a coluna de sílica, a coluna ciano, diol, tá bom? E uma fase móvel mais apolar. Ela é normalmente constituída de hexano ou clorofórmio, acetato de etila, tá? A mistura desses solventes aí para fazer eluição. Em cromatografia iônica, o cenário é diferente. A fase móvel ela é composta por íons, né? A gente tem uma solução iônica. Então, pode ser a solução de carbonato, bicarbonato, hidróxido, ácido, tá? Metano sulfônico, ácido sulfúrico. E a coluna, ela não vai ser polar ou apolar. Ela vai ser extremamente polar porque ela é carregada ionicamente. Então, ela tem carga. A superfície da coluna tem carga positiva ou negativa. Então, isso difere dos outros modos cromatográficos. Então, colocando em caixinhas, né, a gente tem uma grande caixa, que é a cromatografia líquida, e lá dentro nós temos caixas menores, que são os modos cromatográficos. E aí, fase reversa é um deles, fase normal é outro, e troca iônica é outro, tá bom? Então, são coisinhas separadas dentro da cromatografia iônica, ok? Então, pessoal, como eu estava retomando aqui, esse daqui é um sistema clássico de cromatografia iônica. Porém, nos sistemas da Thermo, como a Dynax foi a pioneira, né, em produção de cromatografia iônica, a gente tem o quê? A gente tem a evolução do sistema de cromatografia iônica. Então, a Thermo possui um sistema que eles chamam de RFIC, né, que seria o Reagent Free Ion Chromatography. Além do sistema de supressão, detector, coluna, bomba, nós temos um módulo específico que é o gerador de eluente. Então, esse sistema de geração de eluente, eu já vou explicar para vocês, a gente vai usar apenas água, tá, no sistema,
e ele vai gerar ou o ácido, ou o hidróxido, ou o carbonato, o bicarbonato que a gente precisa. Então, esse sistema ele é exclusivo da Termo e ele é uma mão na roda para a gente que é analista, para a gente que trabalha com o sistema. Ele evita um monte de probleminha aí que eu já vou comentar com vocês. Então, o sistema da Termo, além de ter a supressão, a bomba, a coluna, injetor, nós temos um módulo de geração de eluentes também. Então, vamos dar uma olhadinha seguindo o fluxo cromatográfico aqui. Vamos dar uma olhadinha nos eluentes para a gente ver como é que funciona, então? Então, pessoal, os eluentes aqui, né, os mais comuns em cromatografia iônica, para análise de ânions, ou seja, compostos carregados negativamente, a gente vai trabalhar ali com carbonato, bicarbonato de sódio, tetraborato de sódio, tá bom? Hidróxido também. Na verdade, o que importa é o ânion aqui, né? Então, é carbonato, bicarbonato, pode ser de sódio, potássio, lítio. Tetraborato, a mesma coisa, tá? E o hidróxido também, pode ser lítio, sódio ou potássio aqui. Então, nós temos essas fases móveis. É comum usar também acetato para uma análise mais específica, que seriam de carboidratos e aminoácidos, ok? Então, a gente pode usar um sal de acetato aí como fase móvel, tá? O carbonato bicarbonato, ele é normalmente a escolha preferencial por conta de ser mais barato, né? E cada sal aqui, dependendo da proporção que a gente usa, a gente confere uma força de eluição para a fase móvel. O tetraborato, ele já é mais difícil de ser usado em cromatografia iônica, porém ele é bom porque ele tem uma baixa afinidade com a coluna. Então ele é ótimo para fazer análise de ácidos orgânicos de cadeia curta, ok? Que tendem a ficar pouco retido na coluna. E o hidróxido ele também é amplamente utilizado como fase móvel, por ser um íon monovalente, né? Então ele gera um ruído muito baixo no detector, né? E ele é muito fácil de ser suprimido, muito mais fácil do que os outros dois. Então, se eu consigo suprimir muito bem o hidróxido, eu tenho uma que a gente chama de sinal de fundo, né? Muito baixo. Então tem muito menos ruído do que os outros. Logo, a minha relação sinal-ruído é maior, eu tenho uma sensibilidade maior trabalhando com hidróxido. Além de dar a possibilidade de trabalhar com gradiente de fase móvel, tá bom? O gradiente em cromatografia iônica, a gente trabalha com concentração. Então, é muito mais fácil variar a concentração de hidróxido ao longo da corrida, ok? Então, esse daqui para ânions são os mais comuns, né? E para análise de cátions ou espécies positivas, a gente tem algumas possibilidades aí, como ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico e o ácido metano sulfônico. O ácido metano sulfônico, ele é o mais comum, tá? Ele é o mais usado aí em cromatografia iônica para análise de compostos positivos, tá bom? E como eu estava falando para vocês, o sistema de geração de eluente, que é exclusivo da Termo, ele tem uma série de vantagens em relação à preparação manual. Por quê? No caso aqui, nós só vamos precisar usar água no sistema. E aí basta eu colocar a água, né, no IC aqui, para a gente conseguir fazer a análise. Eu não preciso ficar me preocupando em colocar reagente, preparar na concentração correta, etc. Então, como não há necessidade de preparo da fase móvel, a gente minimiza erro de preparação. Se eu preparar uma concentração que seja o mínimo diferente da anterior, eu tenho uma grande variação de tempo de retenção, tá? A concentração iônica na fase móvel, ela determina a retenção em cromatografia. Então, qualquer variação que eu vou preparar ali, que tem algum erro de preparação, eu vou ter problema na minha análise. Então, eu tenho uma alta variação do tempo de retenção. Quando a gente usa o sistema de geração de eluente, a gente não tem isso, tá? E esse sistema de geração de eluente, então, ele é capaz de gerar tanto eluentes, né, como ácidos, bases ou salinos, de alta pureza, usando somente água. Então, ele é muito mais amigável para o usuário. Eu não preciso mexer com reagentes mais agressivos, como hidróxido, como ácido, ok? Os eluentes também são livres de contaminantes, uma vez que eu vou entrar com água ultra pura, tá? E ele vai fazer a hidrólise da água para gerar esses eluentes. Então, eu não tenho contaminação. Eu tenho um atraso mínimo na preparação, né, do gradiente, então eu não tenho aquele delay de gradiente que é comum a gente tem em cromatografia
de fase reversa, por exemplo. E também a gente tem diminuição de custo de manutenção, uma vez que a bomba só vai entrar em contato com a água, tá bom? A gente não tem a bomba aí entrando em contato com agentes mais agressivos. Mas como é que funciona esse sistema? É segredo de Estado? Não, pessoal, é bem simples, inclusive, o funcionamento deles, tá? A gente vai ter esse sistema que a gente chama de cartucho, que ele vai conter uma solução eletrolítica aqui dentro, e nós vamos inserir a água na bomba, ok? A bomba vai bombear a água para o sistema, e eu vou passar aqui na interface desse cartucho com a linha de solvente, com a linha de água. Aqui eu vou ter um eletrodo, um cátodo de platina, né, o eletrodo de platina, que vai ser o cátodo, e nós vamos ter a hidrólise da água. Nós vamos ter 2 moléculas de água mais 2 elétrons, se tornando 2 moléculas de hidróxido mais hidrogênio gasoso aqui. Então, eu vou formar o hidróxido. Quando eu faço essa reação, o balanço de carga tem que ser, né, para continuar aqui, a gente tem que ter um balanço de carga. Então, eu preciso de um contraíon para poder ajustar o balanço de carga. Então, esse reservatório vai ter uma membrana semipermeável que vai deixar passar o contraíon. Então, se isso aqui for um reservatório para fazer análise com hidróxido de potássio, por exemplo, o íon K+, vai ter um monte de íon K+, aqui, e ele vai passar para a solução. Em compensação, quando eu forneço os elétrons, eu preciso ter um balanço disso daqui. Então, no ânodo, eu tenho a geração dos elétrons que vão ser usados aqui no cátodo. Então, eu vou ter a molécula de água aqui do reservatório, sendo formado 2 ácidos, né, 2H+, mais meio de O2 aqui. Então, eu tenho a formação de oxigênio aqui dentro e ácido, e aqui na linha do hidróxido. Aí eu tenho um sistema de degaseificação que vai remover esse hidrogênio, e eu vou ter o hidróxido de potássio limpinho, altamente puro, pronto para ir para o meu sistema fazer minha separação. Se eu vario a quantidade de elétrons aqui, portanto a corrente, eu consigo controlar a concentração de hidróxido. Dessa forma, é muito simples mudar a concentração, eu só preciso setar no software isso aí. Inclusive, eu consigo fazer rampa de gradiente, se for necessário. Então, o sistema de geração de diluente ele é bem simples, bem tranquilo de se trabalhar, tá? A gente só seta tudo no software lá, a concentração que a gente quer, e ele faz o trabalho dele. Quando a gente tem o sistema para cátions, né, a gente vai ter o sistema de ácido metano sulfônico, o princípio é o mesmo, porém eu tenho que gerar ácido aqui. Então, eu inverto o cátodo com o ânodo, e aí agora eu vou ter aqui 2 de H+, e né, o oxigênio sendo formado, que ele vai ser removido pelo módulo degasificador. Pessoal, só voltando aqui, não precisem ficar desesperados, né? A concentração de H2 que é gerada aqui é baixíssima, mas assim, é muita, é na ordem de milimolar. Então não tem perigo de explosão, não tem nada, ele vai ser jogado, né, no ar, também não tem perigo de contaminação de nada. Então é muito baixa a concentração, ele se dissipa no ar, não chega a dar, né, o hidrogênio, ele é conhecido por ser altamente explosivo, porque ele explode praticamente em qualquer proporção com o ar. Então, né, basicamente de 2 a quase 100, de 2 a 99% de hidrogênio ele explode. Porém, você não vai conseguir gerar 2% de hidrogênio aqui para poder ter explosão. Então, só chamando a atenção de vocês, tá? Isso não é perigoso, é bem simples, bem tranquilo de se trabalhar. Tá? Mesma coisa aqui, o O2 gerado também, concentração bem baixa. Então, a Termo possui, né, esses EGCs que a gente chama, que são os cartuchos geradores de diluente, eles se dividem em 3 grupinhos aqui, mas basicamente a gente vai ter hidróxido de lítio, geração de hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, tá? A gente tem a geração de carbonato, e aí a gente tem um segundo módulozinho aqui que consegue produzir o bicarbonato a partir do carbonato. Então, se precisar, a gente vai ter geração de carbonato e bicarbonato também. Tá? E para cátions, a gente tem o ácido metano sulfônico aqui. Ok? É bem tranquilo de se trabalhar com o sistema de geração. Vamos dar uma olhadinha nas colunas agora? Seguindo o fluxo cromatográfico? Então, pessoal, as colunas de cromatografia iônica, em tese, elas têm que ser também em material polimérico, né, em PIC, então elas não são feitas em aço, dependendo da aplicação delas, né?
E as partículas das colunas, elas são de polímeros, diferentemente de fase reversa, que a gente está acostumado, a gente não tem sílica lá dentro, ok? Então, as partículas, elas são feitas de polímero. Qual polímero? Na sua grande maioria, é estireno de vinilbenzeno, que é essa molécula aqui, esse polímero aqui, né? A gente tem o estireno aqui, né? E o de vinilbenzeno, eles reagem, né, e formam essa cadeia aqui, tá bom? Para as colunas catiônicas, né, a gente vai ter, então, ou seja, colunas catiônicas são colunas para análise de cátions, ok? Não vamos dar nó na cabeça, fiquem tranquilos. Colunas catiônicas são para análise de cátions, então a gente vai analisar espécies positivas. Se eu quero atrair espécies positivas, a minha coluna tem que ser o quê? Negativa. Então eu vou ter a sulfonação do polímero, né, estireno de vinilbenzeno aqui. Então, em tese, as colunas catiônicas, elas têm esse grupo SO3- aqui, ok? Para a gente fazer a análise dos cátions. Então, ela vai atrair os cátions aqui para interagir. As colunas aniônicas, por outro lado, elas têm que atrair ânions, então elas não podem ser negativas, elas têm que ser positivas. E aí o polímero de estireno de vinilbenzeno vai ser modificado com amônio quaternário, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo de amônio quaternário, né? Que é CH2, NCH3, 3 aqui, isso aqui é positivo, então isso vai atrair. Notem, pessoal, que o número de ligação cruzada, isso que a gente chama de ligação cruzada, tá? Entre as cadeias poliméricas. Então, o número de ligação cruzada, o tipo de grupamento sulfônico que está ligado aqui, eu posso ter uma cadeia carbônica aqui, eu posso ter um outro tipo de cadeia e depois o grupo sulfônico. O tipo de cadeia, né, que está ligado no amônio quaternário aqui. Então, depende dos tipos, né, de moléculas que a gente usa aqui, reagentes, a gente vai ter colunas diferentes. Em tese, a base delas é estireno de vinilbenzeno. Porém, a gente pode modificar de muito as colunas. Então, a gente tem uma infinidade de colunas para análise de cromatografia iônica, por conta dessas variações aqui. Inclusive, as marcas, né, têm algumas patentes, e aí não é divulgado qual que é o grupo iônico que está aqui. Então, a gente pode ter outros grupos iônicos para algumas análises mais específicas. Então, cromatografia iônica, normalmente as colunas, elas têm algumas aplicações mais direcionadas, ok? Para isso, a Thermo disponibiliza, né, um guia de colunas para análise dos compostos aniônicos aqui, e também as BioIC aqui, que seriam as colunas para análise de compostos biológicos, né? Então, análise de carboidratos, aminoácidos. Então, a gente tem as colunas Carbopec, Aminopec aqui, tá? Dentro do site da Thermo, a gente tem, depois a gente pode disponibilizar esse link para vocês também, né? Nós temos os guias, então, para vocês escolherem da melhor forma. Lógico que nós da Nova Analítica damos todo o suporte para vocês, né, escolherem, né, a melhor coluna. Na verdade, a gente trabalha junto com vocês para a gente escolher as melhores colunas, porque é uma infinidade aí, tem uma variedade muito grande. A gente sempre procura direcionar o melhor para vocês. Então, vocês podem contar tanto com a gente, quanto com os próprios guias da Thermo, para poder fazer a escolha das colunas e não ficar perdido nesse universo aí. Ok? Pessoal, partindo aqui para a supressão, tá? Eu já estou me estendendo aqui na minha apresentação, mas prometo não me demorar muito. Então, a supressão, como eu comentei com vocês, ela é utilizada quando a gente tem associação com detector de condutividade elétrica. Por quê? Porque a fase móvel, ela tem íons. Se ela tem íons, ela vai dar sinal no detector. E aí eu preciso remover esses íons da fase móvel para que não dê sinal nesse detector de condutividade. Então, eu preciso suprimir a resposta da fase móvel no detector, para que os meus íons de interesse possam chegar lá e ter o sinal máximo possível, sem ser mascarados pela minha fase móvel, ok? Então, essa necessidade de supressão vem para diminuir o ruído, né? A gente diminui a condutividade e, consequentemente, o ruído, né? Converte os analitos numa forma de maior condutividade, aumenta a sensibilidade, tá bom? Melhora a faixa linear, é capaz de usar colunas separadoras de maior capacidade, tá? E, consequentemente, maior força iônica, ou seja, consegue injetar mais amostra. E ser capaz também de usar técnicas por eluição por gradiente em combinação
com esse detector de condutividade. Porque se a minha fase móvel aumenta a concentração, em tese, minha linha de base iria subir junto aí com a linha né, acompanhando o aumento da concentração. Então, esse supressor vem para garantir isso daí. Então, de uma forma geral, se eu não tenho supressor, eu ia ter isso daqui. A minha fase móvel tem uma condutividade muito alta, então meu sinal seria muito alto. E aí, quando passasse os meus analitos de interesse, por exemplo, aqui fluoreto, cloreto, né, sulfato, eles passariam em concentração muito menor que a fase móvel, e eu teria um pico negativo, porque ele ia diminuir a condutividade em vez de aumentar. Então, eu teria um sério problema de detecção aqui, não teria sensibilidade, além de ter os picos negativos. Quando eu aplico a supressão, a minha linha, né, minha linha de base, a condutividade da minha fase móvel, ela cai bastante, quase próximo a zero, e aí eu tenho só a detecção do meu analito, da condutividade do meu analito. Então, eu consigo formar um pico intenso, ok? Então, eu tenho basicamente a condutividade só da água aqui, que a condutividade do hidróxido seria muito alta. O meu detector, ele é meio que universal, ele não entende muito bem o que está acontecendo. Então, se está passando uma solução com condutividade alta, ele só vai enxergar aquilo e os outros ficam mascarados embaixo dessa condutividade, tá bom? Então, por isso que é importante a gente ter o sistema de supressão aqui. Então, a Dynex, né, como eu falei para vocês, lá com a publicação do Hamish, em 1975, a gente tem a primeira sistema de supressão, que era uma coluna de leito empacotado, né, uma resina que ia reagindo com a fase móvel e aprisionando ali, convertendo. Então, basicamente, ela recebia o hidróxido, né, que estava passando e convertia para água. Ela tinha grupos H+ ali grudados nessa resina. Então, lá em 1975. E aí nós temos a evolução dessas supressoras, né? Lá em 1981, a gente já tem uma supressora de fibra, depois a gente tem supressora de micromembrana, aí em 92 já tem o lançamento de supressora autorregenerativa de membrana, ok? Então, notem que a Dynex se especializou nessa parte de supressão e saiu de resina. Inclusive, os concorrentes ainda usam essa tecnologia aqui de 1980, sendo que a Dynex já está na 6ª geração de supressora. Então, a gente sai da supressora autorregenerativa aqui de membrana, né? Aí a gente já vem para a 5ª geração, que usa tanto a troca iônica quanto membrana semipermeável, né? Micromembrana, além do uso de potencial aqui para fazer a hidrólise da água, na verdade, corrente. Então, a gente tem a parte de regeneração sendo feita por hidrólise da água também. Então, a supressora se torna um pouco mais complexa, porém, muito mais amigável, muito mais fácil de se usar. A gente não precisa de nenhuma solução externa para regenerar. A gente só instala a supressora lá e ela faz todo o trabalho dela sozinha, ok? Para quem não conhece, aqui é a carinha da supressora, né? Ela é um bloquinho aqui, com mais ou menos uns 15 centímetros por 5 por 5 aqui, então é bem pequeno. Tá com um cabo para se ligar no IC. E aí a gente tem a entrada, né? Sai da coluna, entra nela, sai dela, vai para o detector, sai do detector, volta aqui para a regeneração, sai daqui, vai para o descarte. Então o próprio sistema se regenera. E aí só que as partes dela, né? Ela é mais ou menos composta dessa forma aqui, e ela fica selada lá, ninguém faz nada. Ela é bem tranquila de se trabalhar. Então ela usa a corrente para fazer essa autorregeneração também, e a 6ª geração consegue controlar o potencial que é aplicado nessa corrente. Então, o potencial associado a essa corrente. Então, a gente consegue variar, né, o quanto ela está suprimindo. Dessa forma, a 6ª geração consegue acompanhar o gradiente de fase móvel. Então, eu consigo não ter desvio de linha de base usando a supressão, tá bom? Eu tenho um ruído muito menor do meu sistema, e aí a gente já está na DRS 600 aí, tá bom? Elas são praticamente parecidas com a 500, que é de 5ª geração, porém, elas funcionam um pouquinho diferente para o software, tá? Mas para o usuário, é super tranquilo, é só colocar lá
que você está trabalhando com a DRS 600 e selecionar o gradiente que você quer fazer. O resto o software faz tudo sozinho, ele faz todo o controle do sistema. Tá? Então, olhando para o processo de supressão em si, nós vamos ter aqui, né, a minha fase móvel chegando. Eu estou usando como exemplo a de ânions aqui. Então, eu vou ter o hidróxido, lítio, sódio, potássio, dependendo do hidróxido que eu estou trabalhando, e mais os meus analitos. Quando ele entra aqui na supressora, a gente converte o hidróxido jogando ácido aqui. Então, a supressora, ela hidrolisa a água, forma H+, joga esse H+ aqui, neutraliza o hidróxido e remove o contraíon, que seria o sódio, aqui no caso. Sódio, lítio, potássio. E joga ele para a câmara de descarte. Dessa forma, eu vou ter o hidróxido reagindo com o ácido, né, com H+, formando água, e o meu analito, que é negativo, que estava vindo para cá, ele vai ser associado na sua forma ácida. Ele é um ânion, ele vai receber um H+ ali, tá bom? Ele vai se associar com esse H+, aumentando ainda mais a condutividade dele. Por isso que a gente fala que converte as espécies numa forma de maior detecção, né? Uma forma mais detectável, porque ela entra em associação com esse H+ que está aqui. E aí vai para o detector, e aí eu faço a detecção. Sai do detector, volta para passar aqui para levar tudo isso embora, tá bom? Então a supressora da termo funciona dessa forma aqui, por isso que ela é autorregenerativa. Ela não precisa de nenhuma solução, ela mesma produz o que ela precisa para fazer a supressão, ok? E para a gente ir caminhando aqui para a nossa parte final, os sistemas de detecção, tá? A gente consegue acoplar no IC o comum, que é o detector de condutividade elétrica, e também o que a gente chama de detector eletroquímico, o amperométrico. Além deles, a gente pode acoplar o detector de UV-Vis, né, de absorbância no UV-Vis, então, ou um DAD ou um UV-Vis, e também espectrometria de massas, pessoal. Hoje em dia já é possível acoplar o IC ao MS, tá bom? E a Termo ainda tem um detector de carga, que é proprietário dela, para algumas aplicações mais específicas, eu não vou entrar em detalhes, ok? Então, o detector de condutividade elétrica, ele é mais comum no IC, né? Como eu já comentei, ele detecta a condutividade, que é meio que uma propriedade universal, e nós podemos acoplar o detector eletroquímico, que trabalha com a amperometria, viu, pessoal? Que é uma técnica analítica associada também. Então, é como se a gente hifenasse uma outra técnica analítica no IC, no cromatógrafo iônico. Aqui um exemplo, né, de uma cela do sistema da Termo para detector amperométrico. Basicamente, a gente vai ter que usar um eletrodo de referência, que é esse vermelhinho que está aqui, que é um eletrodo de prata, cloreto de prata, tá? E um eletrodo de trabalho, que pode ser de prata, ouro, platina, carbono vítreo, para aplicar um potencial, né, que vai promover a oxidação ou redução dos meus analitos para conseguir fazer a análise. Então, ele detecta através de oxirredução. Então, ele oxida ou reduz o meu analito de acordo com o potencial. Ele é mais específico, porque cada classe de substância vai ter um potencial aí, ok? E aí, a gente consegue trabalhar aí dessa forma. Então, só para dar uma visão geral para vocês, né? Normalmente a gente usa eletrodo de ouro aqui para trabalhar com carboidratos, aminoácidos, né? Aminas primárias, secundárias, terciárias, aldeídos, peróxidos, tióis, enfim, vários compostos aqui, né? Aí o meio pode ser alcalino ou ácido, então eu posso usar hidróxido ou ácido na fase móvel. Eletrodo de prata já é usado para determinação de cianeto, sulfeto, tá bom? Iodeto, tiocianatos aqui. O eletrodo de platina é muito usado para compostos orgânicos, para determinação de álcoois, glicóis, aldeídos, sulfóxidos, certo, pessoal? Hidrazina é uma aplicação também bem clássica aqui. E o eletrodo de carbono vítreo, que se enquadra muito bem para algumas aplicações de catecolaminas. É um método bem clássico que tanto pode ser feito por HPLC quanto IC, né, que são neurotransmissores aqui. Aminas aromáticas, vitaminas, antioxidantes, nitrito. Quando a gente precisa de uma concentração aqui de picograma, tá, de nitrito, por exemplo, a gente trabalha com esses detectores.
tá? Fenóis e fenólicos, aqui, ácidos fenólicos, flavonoides. Então, tem uma ampla aplicação aqui com eletrodo de trabalho de carbono vítreo para o detector eletroquímico, também conhecido como amperômetro. Como eu comentei, a gente pode ter o nosso detector UV-Vis aí, pode ser o UV-Vis ou o DAD, né? PDA, que a gente conhece, clássico também de cromatografia de fase reversa, né, de HPLC. Ele pode ser acoplado. Ele é usado para análise de metais de transição, alguns compostos orgânicos, certo? E também análise de nitrito e nitrato, principalmente em alimentos aí, tá? E, como eu comentei com vocês, a gente pode acoplar o MS, né, o espectrômetro de massas, ao IC. Mas aí vocês vão me perguntar, Miller, eu trabalho com hidróxido e ácido forte, eu vou acoplar isso no meu massas, eu vou destruir a fonte de ionização. Calma, pessoal, tem jeito de resolver isso, tá? Então, lembra que eu mostrei para vocês a parte de supressão? Ela não gera água, e só a forma ácida do seu analito. Então, eu tenho saindo da supressora uma fase aquosa, ok? Essa fase aquosa, ela está apta, então a supressora da termo, ela consegue fazer isso, ela consegue suprimir completamente a fase móvel, que é hidróxido ou ácido, e gerar uma espécie neutra, gerar água, que é muito bem aceito muito bem pela fonte de ionização do massas, certo? Caso a gente tenha algum problema com a supressora, a gente ainda pode acoplar esse SRD10, que é um sistema de prevenção, né, de falha da supressora. Caso ele aumente a condutividade da solução que está indo para o massas, ele corta o funcionamento da bomba para não prejudicar. Então, a gente tem esse sistema. Como é difícil trabalhar dependendo, principalmente se a gente está usando uma fonte de ionização por eletrospray, é difícil trabalhar com 100% de água. Então, a gente pode acoplar uma bomba aqui para mandar, por exemplo, um solvente orgânico, né? A gente chama de make-up flow aqui. A gente pode usar, por exemplo, acetonitrila, tá? Para ele bombear aqui um pouco de acetonitrila e melhorar a parte de nebulização na fonte de eletrospray. Mas hoje em dia é perfeitamente acoplável com os massas, né? Sistema da termo e CMS. A gente pode acoplar, inclusive, com massas de alta resolução, como o Orbitrap, por exemplo. Ou a gente pode trabalhar com os triplo quadrupolos, single quadrupolo, enfim. Nós temos uma gama de espectrometria de massas altamente acoplável com o IC para a gente ter várias possibilidades aí, dependendo do que a gente precisa fazer, né? Fazer massas, massa-massa, se precisa de sensibilidade, se precisa de confirmação, né, de algum pico, se precisa de elucidação estrutural, então a gente consegue fazer aí com o Orbitrap, ok? Sem problemas nenhum. Além do MS, a gente consegue acoplar muito bem o IC com o ICP também, porque a fase móvel do IC é altamente compatível com o ICP, e a gente basta ligar direto na fonte de nebulização do ICP. Então a gente consegue acoplar também, por exemplo, a um ICP-MS para fazer análise, por exemplo, né, para a gente aqui da indústria farmacêutica, fazer análise de mercúrio em suplementos, por exemplo, tá bom? Então a gente consegue fazer aqui esse tipo de análise. É também muito utilizado na área ambiental para determinação de cromo hexavalente, arsênio, bromato, etc., né, em água aqui, por exemplo. Então a gente tem essa possibilidade aí de se acoplar o IC ao ICP-MS também, tá? Então, pessoal, para a gente caminhando realmente agora para o final da apresentação, quero mostrar para vocês algumas aplicações aqui, tá bom? Deixa eu só organizar aqui rapidinho, se eu consigo mostrar melhor para vocês. Então, a cromatografia iônica, ela pode ser aplicada a diversas áreas da indústria farmacêutica, como controle de qualidade de matéria-prima, controle de qualidade de material acabado, tá? Validação de limpeza. Então, quando vocês precisam garantir a limpeza de algum equipamento, né, para a produção, então ela entra muito bem em validação de limpeza, por conta dos limites de detecção. A gente consegue trabalhar no controle de qualidade de água de injetáveis, é uma das principais aplicações aqui do IC para a indústria, né, farmacêutica e veterinária aí.
esse tipo de análise aqui. Então, aqui é só um exemplo para vocês, né, as aplicações de vários cátions, vários ânions, aqui usando algumas colunas da Termo, mas eu vou mostrar algumas aplicações em particular, tá bom? Hoje em dia nós temos, né, um assunto muito quente aí na indústria farmacêutica, é a análise de nitrosaminas, que são compostos altamente tóxicos, né, que foram detectados ultimamente em alguns equipamentos, inclusive alguns casos nos Estados Unidos, né, de remoção de lotes inteiros do mercado por conta desses compostos. Então, hoje está em evidência a análise desse tipo de molécula, né? E como a gente tem a presença de nitrosamina em algum medicamento? Então, a gente tem algumas condiçõezinhas básicas aqui para serem estabelecidas, né? Que é a presença do íon nitrito em meio ácido, junto com algumas aminas. A gente tem a formação, né, de algumas aminas secundárias ou terciárias, a gente tem a formação dessas nitrosaminas. Então, a NDMA aqui, ela é um grande, né, foco hoje em dia aí, porque ela estava presente em alguns fármacos mais conhecidos. Então, monitorar, como já conversou aqui, eu já comentei antes, né, que o pessoal tinha mandado aqui, ó, falando que trabalha já com essa parte de análise de nitrito e nitrato em recipientes, né? O Felipe tinha enviado aqui, ele falou que trabalha com essa parte de nitrito e nitrato em recipiente para pré-detecção de nitrosaminas, né? Então, a gente vai ter aí o sistema para análise de detecção de nitrito, o IC vai muito bem aqui. Então, eu vou ter um sistema de C com gerador diluente, sistema de regeneração, né, IC clássico aqui, para a gente fazer esse tipo de análise. Então, notem aqui que a gente consegue chegar, pessoal, aqui nesse caso é a metformina aqui, a gente consegue chegar na ordem de 6,8 ppb, né, de detecção de nitrito no sistema, tanto usando o detector de condutividade elétrica, como o detector UV-Vis aqui em 210 nanômetros. Então, notem que no detector de condutividade, basicamente, eu vou acabar vendo só o nitrito, tá bom? Olhem aqui, ó, a gente tem mais uma análise em losartana, né? A análise aqui de nitrito em losartana foi detectado na ordem de 4,4 ppb. Eu coloquei algumas condições aqui do método. Então, basicamente, a gente vai usar um gradiente de hidróxido, né? A gente vai de 20 milimolar até 60 milimolar de hidróxido. E a gente tem aqui o gerador diluente, coluna de 2 milímetros, usando com 2 milímetros de diâmetro interno, tá? E 250 de comprimento. A gente injeta 25 microlitros a 30 graus, usando a supressora, então a gente tem detector de condutividade e o detector de UV aqui para fazer o monitoramento. Então aqui em losartana, que é um fármaco também aí bem conhecido, certo? E nós temos aqui também a ranitidina, né? Em a análise de nitrito em ranitidina, notem que aqui a gente já tem uma concentração muito maior. O limite de detecção de nitrito para esse método que eu mostrei aqui para vocês, para essa aplicação, ela gira em torno de 0,9 ppm, tá bom? Mas aqui no caso está em ppb, porque está em miligrama por litro, mas se a gente transformar para massa depois, né, por massa de comprimido ou de fármaco analisado, a gente tem aí na ordem de 0,9 ppm, que seria miligrama por quilo aí, ok? Uma outra aplicação aqui para vocês, que é bem legal, né, seguindo aqui, na verdade, de nitrito e aminas, né, eu acabei assumindo tudo numa única aplicação, a gente pode ter uma derivação desse método, não para detecção do nitrito, mas sim para detecção de metilamina, ok? Que é um precursor da formação das nitrosaminas. Então, aqui, o limite de detecção de metilamina, a gente vai estar em 0,7 ppm, tá bom? No produto final. A gente vai usar uma coluna catiônica agora, que seria uma de 250 milímetros, uma CS16. A gente tem supressão também e vai usar a geradora diluente de ácido metano sulfônico, o MSA, ok? Aqui a gente vai usar aqui a gente está usando detector de condutividade, desculpa,
certo? E aí a gente tem o aparecimento aqui ó, da dimetilamina no número 4 aqui. Então, notem que a gente consegue detectar nesse bendearil, certo? A gente consegue detectar dimetilamina na concentração de 48 miligramas por litro aqui, é bem detectável. A gente tem aqui sódio, amônio, tá bom? Aqui um pico desconhecido de metilamina, potássio, magnésio e cálcio são os picos que aparecem na análise aqui. Seguindo na mesma análise de metilamina, a gente tem aqui, então, dimetilamina em losartana, ok? A gente tem o método em losartana, não foi detectado, que é aqui, e depois adicionado 10 microgramas por litro, então a gente tem o aparecimento da dimetilamina aqui, né, sendo quantificado na ordem de 10,4 microgramas. Então, dá para fazer a detecção tanto das aminas, ok, quanto do nitrito, que são precursores aí para a formação dessas nitrosaminas. Então, o IC se encaixa também nesse mundo. Hoje a gente está muito, né, na análise realmente das nitrosaminas já formadas, então usaria espectrometria de massas. Então, a gente tem uma outra classe aí de compostos, né, já um outro tipo de análise. Mas o IC se encaixa muito bem aqui para esse tipo de aplicação também. Então, seguindo aqui as aplicações, eu vou ter, então, a determinação de ácido metano sulfônico em busulfano, tá, por cromatografia iônica. Então, o busulfano ele é usado no tratamento de leucemia. Esse busulfano ele pode hidrolisar em meio aquoso e formar o ácido metano sulfônico e THF, tá, o tetrahidrofurano. Então, a presença do ácido metano sulfônico indica a degradação do fármaco. Então, num estudo de degradação, dá para a gente usar a cromatografia iônica para fazer estudo de degradação e checar a presença, né, estudo de estabilidade também, e checar a presença do ácido metano sulfônico. Então, aqui a gente tem amostras A, D e C de busulfano, certo? E o ácido metano sulfônico presente em algumas delas, né? Em menor quantidade até maior quantidade. Então, a gente consegue aplicar nesse tipo de análise também, certo? Para estudo de estabilidade e degradação. Aqui, a gente tem o ICMS, né, para determinação de ácidos orgânicos em soluções farmacêuticas. Então, aí fica da criatividade de vocês, tá? Mas a gente consegue determinar diversos ácidos orgânicos, como, por exemplo, ácido acético, ácido fórmico, ácido propiônico, ácido butanóico, crotônico, tá? Entre outros aqui, numa análise por ICMS. Então, a gente consegue esses ácidos orgânicos de cadeia curta, né, para estudos pré-clínicos, por exemplo. Então, a gente está ali fazendo algum estudo pré-clínico para determinar se está ocorrendo a formação desse tipo de ácido, né? A gente tem os meios de cultura de célula, e a gente está fazendo estudo ali pré-clínico. A gente pode fazer um monitoramento da formação desses ácidos, né, para entender até a via de atuação. Controle de qualidade de matéria-prima. Eu já fiz método para análise de ácido acético, de acetato em matéria-prima para a indústria farmacêutica, tá? Produto acabado, validação de limpeza, enfim, estudos de estabilidade até produto de degradação, né? Porque normalmente a gente tem os produtos de degradação, a gente foca na parte maior da molécula, mas ela pode degradar, né? Formar um ácido orgânico de cadeia menor. Então dá para monitorar por ICMS aí, ok? Uma outra aplicação legal, né? Determinação de óxido de zinco em protetor solar. Então, a gente consegue fazer a estimativa aqui, ó, a gente tem vários protetores solares, né? E a determinação do óxido de zinco, então a gente consegue quantificar para ver a presença dele, né? Que é usado como bloqueador aí também. Então, é uma aplicação bem simples de ser feita por IC, certo? Aqui tem algumas condições da análise, ok? E nós temos também a determinação desse ácido 2-etanohexanoico aqui como impureza do clavulanato, né? O ácido clavulânico, ele é um fármaco que age inibindo a ação das beta-lactamases,
proteastases, isso é seu nome, que são enzimas responsáveis pela perda de ação de alguns antibióticos. Então, esse ácido clavulânico ele é usado como um agente protetor do antibiótico, tá? Protegendo do ataque de bactérias resistentes aos antibióticos. O ácido clavulânico ele é produzido através da... Deixa eu pegar o nome aqui, pessoal, que eu esqueci. Ele é produzido do meio de cultura do Streptomyces clavulogerus, certo? E então a gente faz o isolamento dele lá. E aí tem duas vias de produção, né? Você pode isolar, depois converter ele na forma de sal do potássio, que ele fica mais estável para ser comercializado e sofre menos hidrólise, ou você pode usar a precipitação através do ácido 2-etanohexanoico. E aí, dessa forma, o ácido 2-etanohexanoico pode acabar se precipitando junto, né, com o ácido clavulânico e indo parar no produto acabado lá. Então, é um controle de qualidade para ver se não há presença do ácido 2-etanohexanoico, né, por conta do processo produtivo. Então, a gente tem aqui a determinação desse tipo de impureza também, né, do processo em si. A gente consegue fazer um controle de qualidade. E para fechar aqui, só algumas aplicações mais gerais, a gente também tem determinação de ânions, né, em pasta de dente por cromatografia iônica, determinação de óxido de magnésio em antiácidos. A gente tem também a determinação de mercúrio através de IC e CPMS, ok? Para fazer esse monitoramento. Enfim, nós temos diversas aplicações, é bem ampla a aplicação, porém, né, a cromatografia iônica acaba causando um pouquinho de estranheza ou de receio na utilização da técnica, mas ela é muito bem aplicada, muito bem estabelecida aí para a indústria farmacêutica. Pessoal, eu já me estendi mais do que eu gostaria. Peço desculpas a vocês aqui, mas eu tinha bastante coisa para passar. Tá? Fica o meu contato para vocês, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, mandar alguma coisa fora do assunto aqui, fiquem à vontade. Eu posso ficar aqui mais alguns minutinhos, por mim não tem problema. Eu vou só parar o meu compartilhamento de tela, vou ficar maior para vocês aqui. Tá? E eu fico à disposição, se vocês tiverem alguma questão, se vocês quiserem enviar alguma coisa aqui, eu estou com o chat aberto, estou vendo vocês aqui, tá bom? Fiquem à vontade, podem perguntar se ficou alguma dúvida da apresentação, a gente pode conversar. Combinado? Mais uma vez, agradeço demais a participação de todos vocês por aqui, a audiência de vocês aqui. Fico feliz do tamanho, né, de inscritos, interesse da comunidade farmacêutica pela cromatografia iônica e espero ajudar vocês no que for possível, no que eu tiver à disposição aí. Se vocês tiverem dúvidas, eu fico por aqui, tá bom? Eu e todo o pessoal aqui da Nova Analítica estamos à disposição para vocês. Fiquem à vontade. Pessoal, então, dispenso vocês, quem precisar encerrar pode encerrar, eu fico aqui mais alguns minutinhos, se tiverem alguma pergunta, pode me mandar, fiquem tranquilos. Lembrando vocês que vai ficar disponível, tá? Eu estou gravando aqui a apresentação, nós vamos disponibilizar então para vocês lá no site, no canal do YouTube da Analítica. Então vai lá no YouTube, digita Nova Analítica, entra lá no canal, vai estar disponível para vocês lá reassistirem ou enviar para quem vocês quiserem, tá bom? Antônio, você perguntou aqui, seria possível disponibilizar a apresentação para a gente ver com mais calma? Então, Antônio, vai ficar disponível lá no canal da Nova Analítica, tá bom, do YouTube, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Eu vou preparar um material aqui de PDF para essa apresentação, e aí a gente envia para vocês, tá? O link para vocês baixarem, vocês que fizeram o cadastro aqui, e aí fica para vocês terem esse material disponível para vocês. Pessoal, agradeço vocês aqui, os comentários que estão enviando, para mim, muito obrigado. Fico feliz, tá, de ter a audiência de vocês aqui. E é muito bom para a gente que gosta de cromatografia, ver vocês interessados. É sempre um prazer estar aqui
né, transmitindo um pouquinho de conhecimento para vocês e batendo esse papo aqui. Pessoal, então, eu vou encerrando, então, por hoje aqui. Não chegaram algumas questões, não tem problema. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, vocês têm meu contato, tá bom? Podem enviar. Se inscrevam lá no canal, então, da Nova Analítica no YouTube. Vocês têm, a Nova Analítica tem uma infinidade de equipamentos, tá, voltados para a área analítica e semi-industrial também. Então, se inscrevam lá, tem muito material legal lá, vocês vão ter muita informação, se vocês ficam por dentro do que a gente está trazendo aqui para vocês. E essa semana continua, tá bom? Nós temos mais palestras, tá? Se inscrevam lá para as demais, tem muita coisa legal ainda para trazer aqui para vocês. E então, eu vou me despedindo por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês e nos vemos em breve, tá bom, pessoal?